eu nasci morta. Mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E minha mãe falece na mesa, mas ela infelizmente não resiste. O sonho da minha mãe era ter uma menina. E ela descobre que ela não pode mais ter filhos, né? Já foram 3 cesarianas e tal. Só que uma injeção errada dá pra minha mãe ainda mais fertilidade. E ela volta ali 3 meses depois pra fazer a cirurgia de laqueadura e descobre que tá grávida de 1 mês. E os médicos falam pra ela, ó, se você quiser viver, você vai precisar abortar. Ela jamais escolheria abortar o próprio sonho. Ela chega no hospital, eu tô sentada, né? Eu nasci pelas pernas, cordão enrolado no pescoço, uma complicação. E minha mãe falece na mesa, precisa ser reanimada. E nisso, quando eu nasci morta. Sem nenhum sinal de vida aparente, mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E com isso, minha mãe volta depois, passa um tempinho, ela fica em estado grave, mas ela infelizmente não resiste. Parte no mesmo dia com 21 anos de idade. Então ela vai embora muito jovem, eu fico internada por 3 meses. E quando chega o dia da minha alta, meu pai vai pra casa e aí ele encontra com a minha tia, que é a esposa do irmão dele. E ela olha pra ele e pergunta, cadê a menina, né? E ele fala, ela vai ficar no hospital. Que ele não saberia lidar com luto, eu nasci muito parecida com a minha mãe, né? Na cara dela. E aí meu pai, ele volta pro hospital, ele realmente me deixa pra adoção. E a minha tia se torna minha mãe Helena. O meu pai, ele me culpou pela morte da minha mãe. Se você não tivesse nascido, ela não teria morrido. Eu ouvia do meu irmão, você não me deu nada e nasceu tirando tudo que eu tinha. Aos 13 anos, o meu pai biológico faleceu, eu tive contato com ele, né? Ele era irmão do meu pai adotivo. E meu pai, ele tinha muito problema com o alcoolismo. Ele se entregou pro álcool. Então, quando minha mãe partiu, ele decidiu partir também. E ele foi aos poucos. Foi 1 semana depois do meu aniversário. E foi a primeira vez que ele me deu parabéns. Antes disso, ele não conseguia. Ele lembrava que minha mãe tinha morrido. Porque era muito difícil dividir a mesma data, né? Com 2 acontecimentos tão distantes, né? Um nascimento e uma morte. E com 13 anos, ele lembrou do meu aniversário pela primeira vez. E ele me deu parabéns. E aí ele falou assim, me pede qualquer coisa. E eu falei assim, eu só queria que você fosse meu pai. E ele falou assim, tá bom. E eu jogava futsal, e aí naquela semana ele foi no meu treino, ele foi me buscar na escola. A gente tomou refrigerante de laranja sentado na calçada, a gente comeu bolo de cenoura, eu descobri que era o favorito dele e o meu também. Então eu conheci meu pai, cara, eu tive meu pai por 1 semana. Ele realmente me deu o presente que ele prometeu. Mas no outro sábado ele teve uma recaída. Ele bebeu em um dia tudo que ele não tinha bebido em 1 semana. E ele me chamou num domingo de manhã. Na casa dele, era o mesmo quintal. E ele me chamou e ele pediu colo. E ele deitou no meu colo. E ele falou assim, eu acho que agora eu posso dizer. E eu perguntei o que? Ele falou, eu te amo. E eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que responder. E ele falou assim, eu entendo o seu silêncio, porque eu passei 13 anos calado. E aí eu vi que o lábio dele tava roxo, ele tava gelado. E aí eu falei assim, acho que ele dormiu, né? Tava um dia meio frio. E eu cobri meu pai. Eu tinha que ir pra igreja naquele dia, eu fui pra igreja e quando eu voltei eu recebi a notícia que meu pai tinha sido levado pro hospital, mas ele não resistiu. Antes dele dizer que me amava, né? Ele me pediu perdão. E ele falou, me perdoa por eu não ter sido seu pai. Eu fico feliz porque eu tive meu pai por 1 semana, mas eu tive meu pai. Eu consigo entender que me deixar no hospital foi a maior prova de amor que meu pai poderia ter me dado. Porque tudo que ele tinha ali era raiva, luto, dor, ausência. Ele tinha tudo que eu não precisava. Então ele escolheu não me dar aquilo que ele tinha, porque não era justo. E todas as vezes que ele me culpou, na verdade era um ato de desespero dele de tentar entender o que aconteceu. Eu consegui entender que não doía só em mim. Eu consegui entender que não foi só eu que perdi a minha mãe. Ele também perdeu o amor da vida dele. E a gente se encontrava numa mesma dor. Então, quando a gente entendeu isso, fez sentido. Porque ele conseguiu me enxergar como filha. Mas, por um tempo, eu ainda acreditei nisso. Eu acreditei que eu era culpada por um homicídio que eu não cometi. A minha mãe Helena, ela me amou de um jeito, cara, que aceitar a condenação num determinado momento passou a não ser mais uma opção. Minha mãe Cleide partiu porque precisava ser assim.
mas que realmente eu precisava fazer da minha vida algo que valesse a pena, sabe? E os meus pais, eles não foram... Eles tiveram pouquíssimo estudo, assim. Minha mãe não foi alfabetizada, meu pai estudou até a 4ª série, e eles falavam que a única forma de eu ter um futuro diferente seria estudando. Eu estudei. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a terminar uma graduação.